Na videoaula passada, nós falamos sobre a mecânica estatística, basicamente focada para partículas clássicas, Boltzmann, né, Maxwell Boltzmann. Agora nós vamos para a estatística quântica. Então nós vamos entrar em partículas idênticas e mais especificamente nas teorias desenvolvidas por Enrico Fermi e Paul Dirac, que surge Fermi-Dirac, a estatística de Fermi-Dirac, certo? Independentemente, e da Satyendra Bose do Satyendra Bose e de Albert Einstein, que vem aí a estatística de Bose e Einstein aqui para bósons, obviamente aqui para férmions. Bom, primeiro vamos fazer algo um pouco mais geral para a estatística quântica, né? Quando a gente tem N partículas do sistema são descritas quanticamente, os microestados agora são as nossas funções de onda, certo? E elas podem ser totalmente antissimétricas no caso de férmions ou totalmente simétricas no caso de bósons, tá? Em relação ao que a gente viu, há uma diferença importante na forma como os microestados são especificados, porque no caso clássico, você tinha aí, né, um microestado, Mi, na verdade eu vou chamar de alfa, melhor, hein? Vai ficar claro por quê. Que é representando R1P1, R2P2, RNPN. No caso quântico, você vai ter um outro microestado alfa, que é dado pela sua função de onda de R1, R2 e Rn. Caso as N partículas sejam não interagentes, como foi o que a gente viu na aula passada, a gente pode especificar os microestados, indicando quais estados de uma partícula estão ocupados. Tá? Lembrando que no caso clássico, como a gente viu, né, quando a gente tem um sistema de N partículas, a soma, a nossa função hamiltoniana passa a ser a soma de N funções hamiltonianas de uma partícula. No caso quântico, o nosso operador hamiltoniano passa a ser a soma de N operadores de uma partícula. Tá? E as autofunções desse meu operador de uma partícula H-chapéu formam os estados de uma partícula do problema. Tá? Então, se você tem agora com tracinhos, né, para que todo mundo gosta, você tem aqui, ó, todo um monte de tracinho, A, B, C e D. Esses são os estados de uma partícula. E o microestado Mi, ou microestado alfa, melhor, vamos chamar assim, tá? Vai ser A, B e D, por exemplo. Esses são os estados, cada um desses tracinhos é um estado de uma partícula e isso aqui é o meu microestado alfa. Tá? Se forem bósons, olha só, a minha função de onda que representa esse microestado alfa é dada por essa expressão aqui. Tá? Onde eu tenho A, B e D, e nós que ela é totalmente simétrica, se eu tocar 1 por 2 na minha função de onda, eu chego na minha mesma função. Tá? E se ela for antissimétrica, se ela for bósons, ela é feita na forma de um determinante como esse, né, que se você troca 1 por 2, você troca o sinal do determinante da matriz. Tá? Mas aqui eu acho que você já consegue reparar qual é a diferença principal de quando você tem uma estatística clássica do que para quando você tem uma estatística quântica. Tá? Por quê? Porque na estatística clássica você tem a separação de toda a galera. Tá vendo? Qual a diferença entre bósons e férmions? Não é possível colocar os dois férmions no mesmo estado de uma partícula. Só que as partículas na mecânica quântica elas são idênticas. E no caso clássico, a gente especifica qual partícula está em qual estado de uma partícula. No caso quântico, a gente não faz isso. Tá? A função de onda simétrica ou antissimétrica, nessa função de onda, cada partícula aparece em todos os estados de uma partícula que entram na composição da função de onda. Então, olha só. A1 está aparecendo aqui em A. A1 também está aparecendo aqui em B. E A1 também está aparecendo aqui em D. Percebem? A2 também aparece em A, B e D, A3 em A, B e D e Isso, A2 em A, B e D e A3 em A, B e D. Aqui é a mesma coisa, ó. Um em A, um em B, um em D. Então,
Cada partícula aparece em todos os estados de uma partícula que entram na composição da função de onda. E se a gente tentar calcular a função de partição assim, só que usando a estratégia da aula passada, a gente vai ter problemas. Por quê? Porque no caso clássico, em cada microestado μ, cada partícula se encontra em um estado de uma partícula bem definido. E na mecânica quântica, não. Então a gente não consegue fatorar essa soma aqui, escrever isso como N fatores de estados de uma partícula. Porque no caso clássico, cada partícula está num EUP bem definido, no caso quântico não é verdade. A solução para esse impasse, que vai permitir com que a gente faça a conta da função de partição, é que a gente deixe o número de partículas variar. Tá? Então, a gente vai considerar em cada microestado quântico diferente, considerar microestados quânticos com diferentes números totais de partículas N-alfa. E usar a probabilidade de um microestado de energia alfa e de partículas N-alfa serem encontradas em equilíbrio térmico dessa forma aqui. Por isso que eu estava querendo trocar o Mi pelo alfa ali, porque agora a gente vai incluir esse Mizinho aqui, ó. Então vou ter que a probabilidade de encontrar a partícula num dado microestado alfa, que tem uma energia E-alfa e o número de partículas N-alfa é dado por essa expressão. Elevado a menos E-alfa sobre KT, vezes E elevado a mais Mi N-alfa sobre KT, dividido por Z. Tá? Essa é a mesma expressão de Boltzmann da aula passada, só que deixando o número de partículas variar. Tá? A minha função de partição é dada pelo somatório em todos os microestados possíveis, com todos os números possíveis de ocupação. E esse Mi aqui, a gente vai chamar ele de potencial químico. E ele, a gente tuna esse Mi, quer dizer, a gente ajusta esse Mi para que o número total de partículas no meu sistema seja fixado em N. Se por acaso ele for fixo, a gente vai ver em casos em que ele não é fixo. Tá? No caso de fótons, ele não é fixo. Tá? Essa função de partição se chama grande função de partição ou função de partição grande canônica. Ou grande função de partição, com D. Tem vários nomes. Tá? Uma vez que a gente conhece os estados quânticos do sistema físico, as propriedades das funções de onda são inteiramente determinadas aí pelo conjunto de número de ocupação que definem a ocupação de cada estado quântico. Ou seja, se eu tenho o NJ, o N1, o N2, né, esse conjunto em que cada estado de uma partícula, o número de cada estado de uma partícula, o número de ocupação, eu tenho todas as informações que eu preciso ter do meu sistema de partículas, tá? Em relação o sistema físico de interesse. Tá? Para N partículas, a energia do sistema correspondente ao estado NJ, que envolve todas o número de ocupações de todos os estados de uma partícula, é só eu pegar e fazer um somatório em J de NJ epsilon J, ou seja, essa daqui é a energia do estado de uma partícula, tá? E esse daqui é o número de ocupação. E o número total de partículas é simplesmente eu vou somar o NJ. No caso quântico, tá? Eu estou interessado em saber em quantas partículas ocupam os estados de uma partícula. No caso clássico, eu quero saber quais são as partículas que estão em cada estado de uma partícula. Percebeu a diferença? Né? Por isso que eu tinha ali, eu colocava 1, 2, 3, 4, agora eu não quero saber isso. Tá? Só quero saber o número de partículas que estão ali. Então vamos partir para a nossa função de partição grande canônica,
Então é só abrir ela aqui, olha, é um somatório em alfa de elevado a menos 1 epsilon sobre kt, mais N1 mi sobre kt, menos N2 epsilon 2 sobre kt, mais N2 mi sobre kt, e aí vai indo. Eu tenho aí a galera toda para somar. Tá? Bom, isso é equivalente a fazer o seguinte, olha. Eu estou somando sobre todos os microestados possíveis alfa. O número de partículas varia de 0 até infinito. E eu vou somar sobre todas as possibilidades de NJ com a restrição de que o somatório de NJ seja igual a N. Então eu vou pegar lá, N igual a 1. Então eu vou fazer todas as somas possíveis aqui, contando que o somatório de NJ dê 1. N igual a 2, duas partículas. Eu vou fazer todas essas somas, contando que o somatório de NJ dê 2. Entenderam qual é a ideia? É essa mais ou menos a ideia possível, somando sobre todos os conjuntos de números de ocupação NJ que estão restritos por essa restrição. Tá? Agora, essa expressão aqui ela é facilmente simplificada, fazendo com que a soma sobre os NJ seja feita sem qualquer restrição, e aí a gente já inclui o somatório de n igual a 0 até infinito. Ou seja, eu vou passar daqui para cá, tirando a restrição que o somatório DNJ, o somatório de NJ dê igual a n, mas eu estou incluindo a soma em todo mundo e estou tirando esse somatório daqui de n igual a 0 a infinito. Tá? De novo, não é um negócio trivial de provar, por isso eu peço a vocês, façam isso para o caso de 2 estados. Tá? Ou seja, 2 números de ocupação. N1 e N2. Tá? Só tenho 2 conjuntos possíveis. 2 números possíveis. O meu NJ é determinado por isso aqui, ó. N1, N2. Façam isso e mostrem que isso daqui, eu consigo sair daqui para cá. Não é tão fácil quanto da aula passada. Tá? Requer que vocês trabalhem um pouco mais aí com os seus somatórios. Mas é possível, ok? Eu garanto para vocês que é possível. Tá? Dica, só trabalhem com somatório. Então vai ficar um somatório assim, assim, você vai virar esse somatório desse, mas esse. Esquece que está no meio, só põe um negócio aqui, senão você vai escrever pro resto da vida. Mas eu vou fazer isso na aula presencial, tá? Bom, agora com essa expressão aqui, para minha função de partição grande canônica, eu consigo fatorar a minha função de partição desse jeito. E aí eu tenho tantos fatores quanto eu tenho estados de uma partícula. Note que aqui agora eu tenho somatório em N1 de elevado a menos epsilon 1 menos mi N1 sobre Kt, um somatório em N2 de elevado a menos epsilon 2 menos mi N2 sobre Kt e por aí vai. Ou, se vocês preferirem, isso aqui é um produtório em J de um somatório em N de elevado a menos epsilon J menos mi N sobre Kt. Tá? E esse cara aqui, obviamente, vai depender da energia, né, da temperatura e do potencial químico. Tá? Agora, aqui eu vou começar a diferenciar as estatísticas quânticas de Bose-Einstein e de Fermi-Dirac. Por quê? Porque na Bose-Einstein eu posso ter quantas partículas eu quiser ocupando o mesmo estado de uma partícula. Tá? Então, eu posso considerar, por exemplo, que meu n igual a 0, 1 até infinito para um determinado sistema de uma partícula. Então, a minha função de partição, ela não tem nenhuma restrição sobre o n, ela vai virar um somatório de n igual a 0 até infinito, de elevado a menos epsilon j menos mi n sobre kt. Aqui eu vou admitir que esse cara daqui, tá, ele é menor do que 1. Vou admitir que esse cara aqui é menor do que 1 sem um nzinho, né? Para que a nossa soma acima seja positiva. E então, essa condição impõe para mim que epsilon j é maior que mi, e assumindo ainda que o menor valor possível para epsilon é 0, eu vou colocar que o meu mi é negativo. Meu potencial químico é menor que 0, tá?
O caso limite em particular, que μ tende a zero, dá origem ao fenômeno de condensação de Bose-Einstein. Mas a gente vai tratar isso mais para frente. A condição que εj é maior que o potencial químico implica que esse somatório aqui de elevado a menos epsilon menos μ n sobre kt, vou colocar aqui um εj, né? Menos μ sobre kt vai dar 1 sobre 1 menos elevado a menos εj menos μ sobre kt. Então, a minha função de partição, ela fica um produto sobre todos os estados de uma partícula de 1 sobre 1 menos elevado a menos εj menos μ sobre kt, no caso da estatística de Bose-Einstein. No caso da de Fermi-Dirac, né, para férmions, o número de ocupação só pode ser 0 ou 1 pelo princípio de exclusão de Pauli. Então, a minha função de partição vai ser esse produto, onde eu vou fazer uma soma de 0 até 1 desse carinha que está aqui dentro. Aqui eu já não preciso mais ter uma restrição no potencial químico. Então, como eu não tenho uma restrição no potencial químico, eu posso escrever a minha função de partição de Fermi, é só fazer a soma, vai ser um produto, tá, sobre todos os meus estados de uma partícula, de 1 mais elevado a menos εj menos μ sobre kt. Tá? Então aqui, no caso, não há aí uma restrição sobre o potencial químico, como eu havia dito. Bom, agora que eu tenho a função de partição grande canônica para todo tipo de estatística, eu posso calcular o número médio de partículas em cada estado de uma partícula. Eu vou usar aqui a mesma estratégia da mecânica, da mecânica estatística clássica da aula passada. Tá? Então eu vou usar aqui que a minha energia do microestado alfa é um somatório em J de NJ alfa epsilon J, então meu N alfa é del E alfa del epsilon J, e aí eu vou pegar aqui o número médio de partículas aqui, J, é del E alfa del J P alfa, e aí agora eu vou colocar aqui a minha função, a minha probabilidade que vem da mecânica quântica com o número de partículas N alfa. E aí eu chego, olha só, numa coisa equivalente ao que eu tinha na aula passada, onde eu vou ter que o meu NJ médio vai ser menos KT del epsilon J de Ln de Z. Tá? E aí, meu Deus do céu, o tio errou aqui. Espera aí que o tio já volta. Pronto, corrigi as expressões. Aí, eu quero, se eu tenho NJ em função da função de partição grande canônica, é só substituir agora, no caso de Bose-Einstein, por o que a gente calculou, para a distribuição de Bose-Einstein, que foi essa daqui, que me dá um NJ médio com essa cara, elevado a 1 sobre elevado a epsilon J menos μ sobre KT menos 1. No caso da de Fermi-Dirac, eu vou substituir aqui pela função de partição calculada de Fermi-Dirac, que tem esse 1 mais elevado a menos epsilon J menos μ sobre KT, que me dá essa distribuição aqui para o número médio de ocupação do estado de uma partícula J. O potencial químico é fixado impondo essa condição, né, que a soma, se a gente quiser um número fixo de partículas, que isso daqui seja um número total de partículas. E no caso de bósons, preste atenção que isso aqui que vocês podem não ter achado, que eu tirei da cartola antes e de fato eu tirei, garante que esse cara aqui é positivo. Tá? No caso de bósons, o NJ vai estar entre 0 e infinito, médio. No caso de férmions, o NJ vai estar entre 0 e 1. Mas assim como no caso clássico, nenhum dos dois precisa ser inteiro. Tá? Eu estou pegando sempre valor médio em equilíbrio térmico. Tá? A própria distribuição de Boltzmann da aula passada, eu posso escrever de modo semelhante. Né? Lembra que a gente tinha chegado nessa expressão? Tá? E eu posso escrever isso daqui desse jeito, fazendo 1 elevado a μ sobre KT igual a N sobre Zzinho, onde eu fixei μ por essa condição. E aí eu consigo trazer todas as três, né, distribuições, eu unifico a forma que eu apresento, seja Boltzmann ou Maxwell-Boltzmann, desse jeito, Bose-Einstein e Fermi-Dirac, onde meu potencial químico é fixado pela condição
que é a soma de todos os valores médios do número de ocupação do estado de uma partícula J, é o número total de partículas do meu sistema. Tá? No caso, se eu quiser que o número de partículas seja fixo. Tá? Aí na próxima semana a gente vai continuar tratando de estatística quântica, mais especificamente... Opa! Isso. Mais especificamente, nós vamos ver uma comparação entre gás de Fermi, né? Gás de Boltzmann e gases de bósons, tá? E depois uma comparação, não comparação, mas aí a gente vai ver gás de Boltzmann, gás de bóson e gás de Fermi, e aí a gente vai ver também um pouco de condensação de Bose-Einstein, tá bom? E aí eu vou explicar a ideia do Mi tendendo a zero. Eu me confundi aí no final, mas é isso. A gente se vê quinta-feira, onde, se vocês puderem chegar com aquelas tentativas de demonstrações, né, que não é uma prova exata que eu estou fazendo para casos específicos, mas é só para vocês visualizarem que aquilo de fato é verdade, vai ajudar bastante. Senão a gente vai ver na quinta-feira todos os exemplos de como que a gente sai e demonstra aquelas coisas meio complicadinhas lá na mecânica, demonstra aquelas coisas meio complicadinhas lá da mecânica estatística, mas que vocês vão ver com cuidado no curso de vocês de mecânica estatística. Tá bom? Até a aula presencial de quinta-feira, gente. Tchau, tchau.